O termo droga envolve analgésicos, estimulantes, alucinógenos, tranquilizantes e barbitúricos, além do álcool e substâncias voláteis. As psicotrópicas são as drogas que afetam o sistema nervoso central, modificando as atividades psíquicas e o comportamento. A crítica fica por conta de uma droga que é considerada permitida, legal, lícita, a bebida alcoólica. O álcool, ele tem um papel muito importante no mundo das drogas. Ele funciona muitas vezes como porta de entrada, principalmente por ser uma droga lícita, de uso corrente na sociedade, de uso até abusivo na nossa sociedade. A permissividade do álcool, ela começa dentro de casa, com as famílias estimulando o uso do álcool até para as crianças muitas vezes, por falta de conhecimento, por achar que é uma coisa apenas recreativa. Tudo tem seu limite, né? Você tomar um vinho ou uma cerveja ou qualquer bebida em uma situação festiva, eventual, esporádica, é uma coisa diferente de você fazer daquilo um hábito cultural entranhado nas festividades da família. Sem a bebida é impossível comemorar e ser feliz. Quando chega nesse ponto, aí você já tem incorporado na família o uso do álcool. A sociedade também funciona assim. Nós vemos no nosso meio estudantil, no meio das universidades, o uso abusivo de álcool por estudantes universitários, inclusive em eventos promovidos pelos próprios estudantes. A gente vê que o tema principal é o álcool. Hoje, a droga mais comum e mais letal é uma droga associável, que é o álcool. O álcool, ele tem um poder destrutivo, ele leva a pessoa como um dependente a se tornar uma pessoa com patologia, dependência. É uma doença lenta, progressiva e fatal. E dentro dessa doença, aí muitas vezes acaba surgindo outras drogas. No caso, a maconha e a pior droga, que é a droga do século e a droga que está matando, né? A droga letal, que é o crack. Né? Muitas vezes o jovem acaba iniciando no álcool, que é uma droga lícita, né? E depois, posteriormente, ele acaba passando para a maconha e posteriormente ele acaba chegando ao crack. Quando ele chega no crack, aí então é o fim. O programador de informática de 30 anos venceu, ao menos por hora, o desejo incontrolável que as drogas exerciam sobre ele desde os 11 anos de idade. Na infância, a facilidade para consumir bebidas alcoólicas foi a porta de entrada para outras substâncias. Depois que você passa um tempo sóbrio, você começa a perceber o quanto que você estava errado em algumas coisas, né? Então, o meu uso de droga, ele foi assimilado a um comportamento que eu sempre tive de querer descobrir coisas novas, né? E isso começou na minha adolescência, né? Já com a maconha, com o uso do álcool. Isso era de costume no grupo que eu andava. Só não sabia o que poderia acarretar tudo isso, né? Depois de passar por um tratamento terapêutico, o jovem reflete sobre os efeitos que as drogas causam sobre o dependente químico e fala como aprendeu a conviver com isso. O que eu pude tirar isso, que existem outras formas de ter prazer na vida hoje do que usando droga, né? Então hoje, para me manter sóbrio, eu tenho que ter um gosto pelas coisas, né? Tudo aquilo que eu for fazer tem que ser uma coisa muito bem feito. Eu tenho que descobrir o gosto de novo de um abraço. É uma substituição. Isso, é uma substituição, porque se isso não existir, não existe mudança também. E como é que se chega a essa consciência? A gente se chega a essa consciência primeiro através do autoconhecimento, né? Porque eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para dentro de mim para ver onde eu preciso mudar. E quando a gente tem isso na vida, a gente consegue mudar outras coisas. Mas hoje eu percebo que a droga na minha vida ela se tornou só um detalhe. Porque tem muitos comportamentos ainda que precisam ser modificados que a droga, até por ser uma patologia, ela deixou algumas sequelas, né? Com alguns comportamentos que a gente tem que saber conviver com isso. Boa aparência, desenvoltura ao falar e extrema educação poderiam fazer com que o jovem MJ, de 28 anos, se destacasse em qualquer lugar, não fosse por um grave detalhe. Há 12 anos, o jovem que começou um curso superior de jornalismo vem lutando para se livrar do vício das drogas, entre elas a mais perigosa, o crack. É a primeira vez que você se interna? Quarta vez. Por que não deu certo? Porque eu não levei a sério o tratamento, né? Eu acho que eu levei muito assim na brincadeira. Eu não tinha noção de que somente através de um tratamento eu poderia me recuperar, né? E porque sempre tinha alguém que queria que eu fizesse o tratamento. Nunca fui eu
realmente queria fazer o tratamento. Então, dessa vez eu acho que está sendo diferente porque eu quero, né? Eu estou buscando, estou fazendo valer a pena esse tratamento, né? Como toda a história que ouvimos sobre dependência química, MJ também começou sua jornada ao mundo das drogas através da bebida, a já conhecida droga lícita. Aos 15 anos, fumava e bebia, comportamentos que o levariam à dependência de outras substâncias. Tive curiosidade, tanto com a maconha, como a cocaína e o crack. As outras drogas eram lícitas, né? Cigarro e álcool, então eu já consumia. Então, foi mais pela curiosidade mesmo. Quando você começou a consumir crack, como é que você conheceu a droga? Foi assim, eu fazia o primeiro ano de faculdade e numa oportunidade um amigo me apresentou o crack misturado com a maconha, que é conhecido como o melado, que eles falam, né? Você fuma a maconha com o crack. O que você sentia? A primeira vez não senti nada. Nada. Segunda vez, eu senti como se eu estivesse começando a ter a mania de perseguição. Porque o crack, ele não traz nenhuma, como que eu posso dizer, nenhum prazer, né? Nenhum tipo de euforia. Não, é somente essa mania de perseguição. O papel da família no tratamento do usuário de drogas é muito importante. Há evidências de que, com muitos dependentes químicos, o relacionamento correto com a família constitui um dos principais fatores na prevenção de recaídas. Os familiares devem frequentar o profissional de saúde especializado no tratamento das dependências químicas, mesmo que em um primeiro momento o próprio usuário não queira se envolver com tratamento algum. Olha, a família fica um pouco desesperada, né? Porque, pensa bem, ninguém quer ver uma pessoa nessa situação. Mas, por um lado, também elas estavam bem instruídas que isso poderia acontecer, né? E, assim, foram esperando o tempo das coisas, né? Te apoiaram? Apoiaram. Sempre apoiaram, né? Isso é um fator muito importante de que eu consigo me manter sóbrio hoje, é justamente o apoio da família. A família, ela passa pelo sofrimento, pela dor, pelo desafio, pela problemática, pelo estresse e acaba ficando também adoentada por conta disso. E também é necessário toda uma orientação, acompanhamento terapêutico, tanto individual quanto em grupo, que também é oferecido pela comunidade dentro da proposta terapêutica e além dos grupos de autoajuda. Portanto, a família acaba sendo atingida diretamente quando tem um membro que é dependente químico. Mesmo admitindo que não existe ex-dependente químico, o jovem que resiste às recaídas dia após dia fala sobre a importância que a família representa para a recuperação de um usuário de drogas. A mensagem que poderia ser dada ao jovem de hoje, que ele tem que dar valor àquilo que ele ainda tem. Ele pode ter uma mãe que briga com ele, mas ele tem a mãe. Ele pode ter um pai que ele não suporta, mas ele tem o pai. O pior de tudo isso é se ele não tivesse pai e se ele não tivesse a mãe. Agora, se ele continuar ao uso do entorpecente, corre o risco de ele perder pai, mãe, família e ficar na solidão. E eu acho que não tem dor maior no mundo do que uma pessoa que vive na solidão. Foi muito grande o estrago em todos os aspectos da minha vida, né? Em todas as áreas da minha vida eu tive perdas, né? O que mais me afetou foi justamente o meu cérebro. Porque eu sei que hoje eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de ler, de escrever, mas existem muitas perdas. Tem pessoas que perdem família, tem pessoas que perdem emprego, pessoas que perdem toda a confiança das pessoas ligadas diretamente ou indiretamente. Então, assim, as perdas todas são horríveis, porque é justamente pelo uso da droga, né? E muitas pessoas não entendem que o vício é uma doença. Muitas pessoas entendem que o vício é sem vergonhice, porque ninguém coloca um revólver na tua cabeça para você usar droga. Você usa por vontade própria, mas é algo mais forte que você. No programa de hoje encaramos o sério problema das drogas em Cascavel. É apenas a ponta de um grande iceberg que deve ser descoberto pelos órgãos competentes e também pela sociedade para resolver o problema de vez.
Para entrar em contato com o Conselho Municipal Antidrogas da cidade, ligue 3226-0161 e para o Cocasma, para procurar ajuda, telefone para 3326-0692. Prepare-se para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Na semana que vem, o Medicina e Saúde vai às ruas e mostra como jovens se escondem para consumir a pior das drogas, o crack. Você vai conhecer as ações da polícia para combater o tráfico e vai se emocionar com o depoimento de quem mergulhou no mundo das drogas e conseguiu sair. A gente vê muitos filhos envolvidos com droga, envolvidos com álcool, por quê? Por falta de carinho de pai. Do pai não falar eu te amo, do pai não dar um abraço no filho. Tudo isso e muito mais na semana que vem, aqui no Medicina e Saúde. E eu espero por você. Até lá!